nos deixou, Pai. O Senhor nunca nos deixou, Pai. Nós somos livres em Ti, livres para Te adorar, livres para Te buscar. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Oh, Pai, Tu sempre, sempre estás. Nós cremos, Ele está aqui. Ele está aqui. Se nós cremos, se nós cremos, Ele está aqui. Ele está aqui. Se nós cremos, você não precisa sentir para acreditar que Deus está aqui. Você não precisa sentir um arrepio, mas creia que Deus está aqui. Ele está aqui desejoso de tocar o seu coração. Não importa como foi o seu dia, não importa as tribulações que têm se levantado, os problemas que têm se levantado. Não importa. Quando o Senhor está, não importa. Porque Ele é grande, Ele está aqui. Nós estamos seguros em Ti, Deus. É como a Erika falou, nós estamos seguros nele. Nós encontramos um lugar de segurança nele. Então creia e declare que Ele está aqui, desejoso de tocar o seu coração. Se abra para Ele nesse momento. Se Ele está, se Ele está, se Ele está, Ele está aqui. nunca te deixou, não te deixará. Onde estou? Ele está. Tu estás também. Tu estás também. Onde estou? Tu estás também. Sempre, sempre. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Posso sentir Deus. Tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Não importa a circunstância, onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu queria parar, mas eu sinto que a gente deve continuar fazendo isso. Feche seus olhos agora onde você está. Se renda à presença dEle. Oh, Pai, eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Flua o teu rio, flua o teu rio, flua o teu rio.
cada pessoa que está aqui, por cada coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o teu desejo é tocar cada vida aqui essa noite. Nós paralisamos agora todo o poder das trevas. Nós não permitimos estar nesse lugar. Então todo o poder das trevas bate em retirada em nome de Jesus. Toda tristeza, toda ansiedade bate em retirada em nome de Jesus. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Porque na tua presença nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Eu declaro liberdade sobre este lugar em nome de Jesus. Eu repreendo toda perturbação mental em nome de Jesus. Eu declaro mentes livres, cheios de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece, mas que nós recebemos. Eu declaro a paz do Espírito Santo sobre este lugar. Eu declaro o rio fluindo neste lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que do nosso interior rios fluirão. Rios fluirão. Nós cremos em ti, Deus. Nós cremos que carregamos a tua presença. Então declaro o teu rio fluindo aqui essa noite. E tocando cada vida, cada coração. Não só de pessoas que estão aqui, mas de pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Vocês estão bem? Só pra constar, eu tenho 19 anos, tá? Que o Ricardo fica falando que eu tenho 12, mas eu tenho 19. Agora eu posso continuar. Abram comigo em Hebreus 12, 1. Hoje eu vou falar sobre disciplinas espirituais. Não, Hebreus 2, 1. Hebreus 2, 1 diz assim. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora. Deixa eu ver se é essa. É essa mesmo. Diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E tem uma versão, eu acho que é ao meio da Revista Atualizada, que diz assim: importa que nos apeguemos às verdades que temos ouvido. E quando eu estava orando, perguntando para o Senhor o que eu deveria falar, só vinha esse versículo na minha cabeça. Eu escrevi um monte de coisa, mas só vinha isso na minha cabeça. Importa que nos apeguemos às verdades que nós temos ouvido e não nos desviemos delas. E ficava isso martelando, e eu fui tomar banho e esse versículo ficava na minha cabeça. E eu fui fazer as coisas e eu fui para casa da minha avó e esse versículo não saía da minha cabeça. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E abram comigo em 1 Coríntios 10, 3. Primeira Coríntios 10, versículo 3. Sabe que no deserto, os israelitas, eles se alimentaram das mesmas coisas, eles estavam juntos, e eles se alimentaram do mesmo banquete espiritual, e beberam da mesma rocha espiritual, mas nem todos agradaram ao Senhor. E a gente vai ver isso agora. Eu vou ler na versão NVT, 1 Coríntios 10, 3, diz assim. Eu vou ler do 1 mesmo. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual
E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Versículo 5. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Sabe o que aconteceu naquele tempo? É um alerta para nós vivermos dignos da palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles provaram das mesmas coisas, eles viram os milagres, eles viram o alimento que o Senhor trazia, eles receberam as mesmas profecias, a mesma palavra, mas nem todos viveram aquilo, nem todos desfrutaram do que Deus tinha para eles. E o Senhor não, e nem de todos o Senhor se agradou. Porque mesmo diante de um banquete espiritual que todos receberam, a maioria pereceu. Sabe? Apesar deles terem desfrutado das mesmas coisas, provado das mesmas coisas, recebido do mesmo banquete espiritual, eles só receberam, mas eles não se apegaram com firmeza àquilo que eles haviam recebido. Eles não colocaram em prática e eles não se disciplinaram a viver aquilo que eles haviam recebido. Aqui na igreja todos nós recebemos do mesmo alimento. Todos nós recebemos a mesma palavra em todos os cultos. Não é diferente a palavra que o pastor Ricardo recebe para a palavra que eu recebo, para a palavra que vocês recebem. É a mesma palavra. Mas o que acontece? Que alguns desfrutam de muitas coisas que todos deveriam estar desfrutando e outros não. Se temos recebido do mesmo banquete espiritual. O que aconteceu no deserto é um alerta para nós. Muitos pereceram porque se desviaram do caminho. Muitos pereceram porque não se apegaram com mais firmeza, como Hebreus diz. Não se apegaram com firmeza às verdades. Mas todos tiveram a mesma oportunidade e a mesma responsabilidade também. De colocarem em prática aquilo que eles receberam. De se apegarem com firmeza àquelas verdades que eles receberam. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Nós podemos ver todas as pessoas aqui nos cultos, todos os domingos, todos os cultos, e todos recebendo da mesma palavra, mas nem todos desfrutando das mesmas coisas. Por que essas coisas acontecem? Não deveriam acontecer. Não deveriam acontecer. Existe uma diferença de quem cresce espiritualmente e de quem vive uma vida estagnada, mesmo diante do mesmo banquete. A gente pode estar sentado na mesma mesa. O que vai diferenciar é se você vai comer ou se eu vou comer ou não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Todos aqui estamos recebendo da mesma palavra. Por que alguns crescem e outros não? Porque alguns desfrutam de algumas coisas e outros não? Porque uns decidem acreditar, se apegar com firmeza, como Hebreus diz, e colocar em prática aquilo que recebeu. Não adianta eu vir aqui, sentar, receber da palavra, me alimentar e na minha segunda-feira eu não viver aquilo. Eu não viver aquilo e não colocar aquilo que eu recebi em prática. Não adianta. É como se eu estivesse jogando no lixo tudo aquilo que eu recebi, guardando dentro do baú. Quem sabe quando eu estiver passando por algum problema, essas palavras não sejam úteis. Não é assim. Porque se você não se fortalece agora, se você não decide viver o que a palavra diz agora, é aquilo que você já recebeu, porque todos recebemos da mesma palavra. Porque alguns conseguem passar pelos problemas fortes e outros não. Se todos recebemos da mesma palavra. Porque alguns decidem se apegar com firmeza. Sabe, se nós estamos cheios da palavra e vivemos dia após dia aquilo que está escrito e aquilo que nós ouvimos, quando chegar o dia mau, a gente vai continuar forte. Porque é a palavra que é o nosso sustento. E eu nem ia falar isso, não tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. Mas é isso que acontece. O que aconteceu lá com os israelitas, aqui diz, eu vou ler de novo.
o versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles só receberam. Eles não se apegaram, eles não colocaram em prática, eles não decidiram andar naquilo que a palavra disse. Era da vontade do Senhor que eles perecessem? Não. Não era da vontade do Senhor. Sabe, porque as pessoas leem isso e falam lá, eles erraram e Deus matou eles. Não é isso o que aconteceu. Vamos ler o versículo 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como algum deles adoraram. E sabe que ídolo pode ser, não é só aquilo que eles tinham, aquelas estátuas, aquelas coisas. Ídolo pode ser qualquer coisa hoje em dia, qualquer coisa que roube a sua atenção mais do que o Senhor, qualquer coisa que você ame mais do que o Senhor. Até o seu celular pode ser um ídolo para você. Quando se torna um vício, quando tem feito você deixar as coisas de Deus para depois, isso é um ídolo também. As pessoas, quando tem roubado o lugar no seu coração maior do que de Deus, isso é um ídolo também. As coisas, todas essas coisas podem se tornar um ídolo. Então aqui, o 6, versículo 7. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como algum deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas no só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como algum deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Aí o versículo 2 diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Então muitos deles pereceram, mas não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Sabe, muitos deles caíram no pecado por não terem se apegado às verdades. Eles ficaram frios espiritualmente. Sabe por quê? Se a gente não se alimenta no nosso dia a dia, se a gente não vive, se a gente não se disciplina espiritualmente, a gente fica frio. A falta de disciplina espiritual faz a gente ficar frio espiritualmente. E por que muitos deles morreram? As pessoas dizem, porque era da vontade de Deus. Porque Deus quis assim. Vem aqui, por favor, uma pessoa. Vem aqui, Tiago. Sobe aqui. Eu gosto muito disso, eu aprendi isso no Rema. Fica aqui. Esse aqui é o pecado. Tá? No momento você é o pecado. E aí, olha, Deus não odeia as pessoas, ok? Deus odeia sim o pecado. As coisas ruins que acontecem. Mentiras, roubos, estupro, Deus odeia todas essas coisas. Então esse aqui é o pecado. E Deus, no princípio, condenou o pecado. Deus não condenou as pessoas. Deus não quer a morte das pessoas. Deus condenou o pecado. Esse é o pecado, Deus condenou. E o salário do pecado é a morte. Então aqui o pecado está condenado. O fim dele é a morte. E é isso. Então Deus fala, não andem no pecado, porque eu não quero que vocês morram. Então se afastem do pecado, porque Deus é bom. Ele é bom. E ele disse, acho que está em Deuteronômio. Lembrei do Lely falando Deuteronômio. Deus diz em Deuteronômio, eu tenho posto diante de você a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Ele nos aconselha a ficar distante do pecado. Então aqui, o pecado foi condenado. E aí Deus me fala, e Deus falou para eles, para os israelitas, não andem no pecado, porque certamente vocês morrerão. A gente não tinha Jesus ainda, a gente não estava no tempo da graça. E sabe o que acontece? Eles decidiram andar agarrados com o pecado, e Deus avisando. E o salário do pecado é a morte.
E aí muitos pereceram, muitos morreram. É como se eles tivessem dito, não, eu quero morrer junto com o pecado. Eu quero ser condenado junto com o pecado. É isso que acontece. Não era da vontade de Deus que eles perecessem, que eles morressem. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é que as pessoas morram, mas as pessoas fazem as suas escolhas. Se Deus fala, não ande em pecado, porque você vai morrer, aí a pessoa decide andar em pecado e morre, é culpa de Deus? Não. Deus avisou antes. Não era da vontade dele. Porque Deus é amor. E Deus é bom. Pode sentar. É isso que acontece. E as pessoas dizem, morreu porque Deus quis. Morreu porque Deus matou. Fez coisa errada, morreu. Porque Deus quis. Não é assim que acontece. Deus avisou, não andem no pecado porque eu quero que vocês tenham vida. Eu quero que vocês andem em vida. E o pecado... Sabe o que aconteceu? O pecado foi condenado. E aí sabe por que o diabo fica querendo atrair as pessoas para o erro? Porque ele quer que as pessoas sejam condenadas junto com ele. Porque ele sabe qual é o fim dele. O fim dele é a condenação. E ele quer que as pessoas sejam atraídas para serem condenadas junto com ele. Porque ele sabe que de lá ele não consegue mais sair. Não tem mais solução para ele. Então ele quer levar as pessoas junto com ele. E é isso que acontece. Mas Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. E é por isso que ele entregou Jesus. Esse é só um parênteses da nossa mensagem, tá? Porque eu queria que vocês entendessem isso. Foi por isso que Deus entregou Jesus. Porque as pessoas estavam morrendo nos seus pecados. Perdidos. Mesmo Deus avisando, as pessoas estavam morrendo. Porque elas não tinham o Espírito Santo. Então, quando Deus envia Jesus, ele faz de Jesus a própria condenação. Ele condena Jesus, um homem que não teve erros. Ele coloca o meu e o seu pecado em Jesus, para que a gente pudesse ter vida. Então, outrora a gente estava sendo condenado nos nossos próprios pecados, mas hoje a nossa condenação foi colocada em Jesus, para que a gente pudesse ser livre. Além de Deus antes avisar, não andem em pecado, para vocês terem vida, porque o pecado levará vocês para a morte. Esse é o aviso da bondade do Senhor, da bondade de um pai. Mas Deus fez não só isso, Deus fez muito além. Deus fez muito além. Vocês estão pecando, mas ainda assim, vocês não erram, ainda assim eu desejo vocês. Ainda assim eu quero salvar vocês. Então Deus entregou Jesus. E Jesus morreu no nosso lugar. Era para mim e para você ter morrido dos nossos pecados. Perecido dos nossos pecados. Mas Jesus foi entregue no meu e no seu lugar. E ele nunca pecou. Mas ele tomou o nosso lugar. E ele nos deu o lugar dele. Um lugar de vitória, um lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de salvação. Mas sabe o que acontece? Tem um exemplo de Ananias e Safira, e isso já era no tempo da graça. Eles morreram também. Naquele tempo, eles estavam vivendo um avivamento muito bom, assim. Deus estava muito próximo, se eu posso dizer isso. Quantos sabem que quanto mais unção, maior é a responsabilidade, mais o juízo de Deus? Então, o que aconteceu? A graça não é uma oportunidade para... Jesus foi entregue no meu lugar, agora eu posso andar pecando, porque agora eu fui livre, né? Eu fui livre da condenação. Não é para isso. A graça é uma oportunidade de arrependimento. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Você errou, se levanta porque eu te perdoo, mas viva uma vida pura. Sabe, porque se fosse antigamente, se você errou, quem sabe se você estaria vivo amanhã? A gente não tinha Jesus e a gente não tinha a graça de Deus. Mas Deus enviou Jesus e a sua graça. Hoje, se você errou e se você pedir perdão, você está salvo. Se você se arrependeu, você está salvo. Então a graça é uma oportunidade, é um presente de Deus
da gente se arrepender e não um passe livre para a gente pecar. Não é assim que funciona. Então o que aconteceu? Ananias e Safira, diante da presença de Deus, porque eles estavam lá diante dos discípulos, e diante da presença de Deus eles decidiram errar, mentir diante de Deus. O que aconteceu? Eles morreram, mas por quê? Se estamos no tempo da graça. Sabe o que acontece? A gente está no tempo da graça, mas se você decide errar, porque você quer, sabe? Nós somos pessoas que estamos crescendo e nós queremos melhorar, nós queremos viver uma vida boa, uma vida que agrada ao Senhor, mas vez ou outra a gente pode errar sim. Vai acontecer não porque a gente quer, mas eles decidiram, foi uma decisão, eu quero errar. Então quando você decide viver uma vida de erro, é como se você estivesse dizendo, eu não quero Jesus, eu não quero a graça, muito obrigada por isso, mas eu quero a condenação. Então você está fora daquela proteção, porque a graça é uma proteção para nós. A graça é uma proteção para nós. É como se eles tivessem saído debaixo da graça e falado, eu não quero. Diante de Deus eles estavam mentindo. E eles morreram. Foi Deus que matou? Não foi. Eles saíram da proteção de Deus. E quando saem, nós estamos suscetíveis a toda e qualquer coisa. E principalmente ser condenado com o pecado. Sabe por quê? O salário do pecado era a morte, mas quando Jesus veio, continua sendo a morte. O salário do pecado ainda é a morte. Sabe, eu tô aqui andando uma vida que agrada ao Senhor. Aí eu caio, eu erro. Eu ainda estou debaixo da graça. Eu me arrependo, eu levanto e sigo minha vida. É assim que acontece. Mas se eu vivo uma vida, não, eu quero errar. Eu decido errar. Então, o que Deus pode fazer se nem você quer a proteção dele? O que é que Deus pode fazer? Deixa eu falar uma coisa. Se você errou, há perdão para você. Há perdão para você. Não se condene, mas decida viver uma nova vida. Uma vida que agrada ao Senhor. Então foi isso que aconteceu. Eles morreram porque eles decidiram, eu não quero essa proteção de Deus. Eu não quero. E foi por isso que eles morreram, porque o salário do pecado continua sendo a morte. Continua sendo a morte. Deus ama as pessoas e Deus não quer que as pessoas morram nos seus pecados. É por isso que Ele entregou Jesus. Deus quer que as pessoas vivam em liberdade. É por isso que Ele fala, não andem em pecado para que vocês não morram. Não porque se você andar em pecado Ele vai te matar, não é isso. É porque se você andar em pecado, o próprio pecado vai te levar junto com Ele para a morte. Não é Deus que vai matar as pessoas. Deus não é ruim. E as coisas ruins que acontecem, a maldade que acontece, as mortes que acontecem, não é sobre Deus. Deus não é assim. Mas o próprio pecado te enreda e te leva junto com ele para a morte. Agora vamos voltar. Então nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E não nos desviarmos dela. Abram comigo em 1 Coríntios 10, 25. Não, peraí. Nada a ver com o que eu falei. 1 Coríntios 9, 25. Eu vou ler do 24. 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve.
de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificada. Sabe, aqui diz que o atleta, ele se disciplina em todas as áreas da vida dele. É em todas. Em todas, ele precisa ser uma pessoa disciplinada. E ele se disciplina para ganhar um prêmio que logo passará. É um prêmio perecível. E quanto nós, que carregamos algo que é eterno, que corremos para receber um prêmio eterno, quanto nós temos nos disciplinado a viver essas coisas? Se um atleta se disciplina em todas as áreas da vida dele, todas, aqui diz todas, ele se disciplina sobre todos os aspectos para ganhar um prêmio que perece, um prêmio que é passageiro, mas ele se disciplina, porque essa é a vontade do coração dele. Quanto mais nós, que corremos por um prêmio que é eterno, nós precisamos nos disciplinar e nos apegar às verdades que nós temos ouvido. Sabe, porque se eu não me disciplino para fazer as coisas espirituais, eu sei que eu vou ficar fraca espiritualmente. Eu me conheço, todos nós. Todos nós. Se a gente não se disciplina espiritualmente, a gente fica fraco. Eu mais ainda, eu me conheço. Então a gente precisa se disciplinar. Sabe o que acontece? A gente se sabota, a gente se engana quando a gente vem aqui, ouve minha palavra e não coloca em prática. Não levantem a mão, mas na quinta-feira passada, a gente recebeu uma palavra sobre adoração. No domingo, a gente recebeu uma palavra sobre adoração também. 2 palavras sobre adoração. E quantos de nós estamos vivendo no nosso dia a dia essa adoração? Quantos de nós já colocamos isso em prática na nossa semana? É sobre isso, sabe? Importa que nos apeguemos com firmeza às verdades que nós temos ouvido. Porque se eu chego aqui, eu ouço uma palavra sobre adoração, não é o pastor que vai adorar por mim. Eu não vou adorar dormindo. Só receber a palavra não vai adiantar de nada se eu não colocar ela em prática. Só ter conhecimento. É a mesma coisa de uma pessoa receber um manual para ser completamente rico e ela fala, nossa, eu tenho um manual, agora eu sou rico. Não tem nada a ver. Se você não colocar em prática, você não vai alcançar nada. Só ter o manual não significa que agora você consegue, se você nunca tentou. Não significa que agora você é, se você não fez. Significa que você tem conhecimento, que você pode... Desculpa, gente. É que eu sou muito importante, as pessoas estão me ligando. Vocês entendem isso? Então a gente precisa se disciplinar. Outro erro é as pessoas acharem que, mas eu não estou sentindo nada, sabe? Quando eu sentir alguma coisa, eu oro. Eu faço alguma coisa, porque o evangelho é leve, né? É simples. Então a gente precisa sentir alguma coisa. Não precisa ser pesado, né? E o evangelho realmente não é pesado. A vida com Deus, a religião é muito chata. Regras e mais regras é muito chato. De verdade, mas Jesus não é uma religião. É um relacionamento. Mas mesmo assim, eu preciso me disciplinar para me manter firme nessa verdade, firme nessa palavra, firme nesse relacionamento. Sabe por quê? Eu não namoro, nem sou casada. Mas eu vou usar um exemplo de quem é casado. A Erika e o Ricardo. Eles são casados. E eles têm um relacionamento. Mas não é sobre... eles se conheceram, assinaram lá, agora eles precisam seguir todas essas regras. Não, é um relacionamento que eles vão aprimorando dia após dia. Mas mesmo assim, eles precisam se disciplinar para cuidarem um do outro, para amarem o outro, para não machucarem um ao outro. Não é assim? E as pessoas dizem, mas
religião é sobre regras, disciplina. Relacionamento com Jesus, não. Realmente, religião é muito chato, mas eu preciso me disciplinar para ser cheio do Espírito. E para andar de acordo com a vontade do Senhor. Para andar no meu relacionamento com Jesus. Porque eu quero agradar Ele. Porque eu amo Ele. E eu me disciplino por isso. Não precisa ser chato. E a gente não precisa sentir alguma coisa. O Ricardo não precisa sentir alguma coisa para amar a Eric. Tem dia que ele simplesmente não quer. Tem dia que ou ele ou ela tá chato e não quer. Mas vai fazer o quê? Vai embora? Ele precisa continuar lá. Ele precisa continuar falando com ela, amando ela, querendo ou não querendo. Ele decidiu se casar com ela. Tem dias que você não vai querer orar. Tem dias que você não vai querer se disciplinar, jejuar, orar. Mas você vai ter que fazer porque você ama a Deus e porque você quer estar mais perto de Deus. Porque você sabe que se você não se disciplinar, você vai ficar fraco. Eu não quero ficar fraca. Porque eu sei que se eu não fizer essas coisas, eu vou ficar fraca. Eu me conheço. A gente não pode bancar o super-herói e achar que não vai enfraquecer se não fizer. Que eu era assim. Eu sou filha de pastor. O que eu vou ter que fazer? Alguma coisa? Mas não tem nada a ver. Eu preciso me disciplinar. Porque se eu não me cuidar, eu vou cair. 1 Coríntios, deixa eu procurar, não sei onde que está escrito. 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Se apeguem a essa verdade, se disciplinem espiritualmente. É muito bom quando a gente recebe uma palavra aqui, coloca em prática na nossa semana e vê os frutos daquilo. Sabe, porque a gente recebeu 2 palavras, não foi uma, foi 2. Então quer dizer que Deus quer realmente falar sobre adoração. E aí eu cheguei em casa e na minha semana eu decidi colocar aquilo em prática, tirar um tempo para eu ficar fazendo isso. E cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom, de verdade. Eu sei que a gente não vive por aquilo que a gente sente, mas é muito bom quando você tá ali, você se sente, sabe, conectado com Deus, desfrutando de algo mais profundo. É muito bom. Importa que nos apeguemos às verdades que nós temos ouvido. A falta de disciplina espiritual vai nos tornar fracos espiritualmente. A gente não pode se deixar levar como meninos inconstantes, imaturos. A gente precisa se apegar a essa verdade. Porque os israelitas no deserto, eles pereceram. Hoje nós temos Jesus, nós estamos no tempo da graça. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. Não tem para onde escapar. Amém?